Bem-vindos ao canal Umbral, onde o terror e o mistério se encontram. Eu sou o Rodrigo. Apesar das histórias serem reproduzidas por inteligência artificial, estou aqui para garantir que cada narrativa seja cuidadosamente escolhida por mim, um ser humano apaixonado por tudo que é mais sombrio e inexplicável nesse nosso Brasil. Prepare-se para mergulhar no universo onde a inovação e a emoção se unem para despertar seus medos mais profundos. Todo lugar tem segredos, mas alguns são acordos feitos na encruzilhada entre a vida e o inferno, onde a alma é moeda e o diabo é o único banqueiro. Olhe para o espelho da sua casa agora. Você consegue ver algo refletido atrás de você. Não se assuste ainda. Essa frase, pronunciada num sussurro grave, ecoa na escuridão de uma madrugada chuvosa. Sob a chuva fina que parece lavar não só a terra, mas também as cicatrizes do tempo, um pequeno sapato infantil emerge, meio enterrado na lama de um porão esquecido. Cada gota que cai revela vestígios de pequenas pegadas molhadas, como se a inocência perdida tivesse deixado seus últimos passos naquele recanto abandonado. No fundo, o murmúrio ancestral de um cântico em Yorubá, Egungun Ayé, se mistura ao som da chuva, anunciando que o passado, distante e sombrio, ainda fala com os que estão vivos. Em 1889, uma criança desapareceu neste casarão. Seus últimos passos estão sob o concreto que estão colocando agora. Com essa declaração visceral, o horror do passado se impõe imediatamente, criando um abismo entre o tempo antigo e a realidade atual. A reforma que tenta modernizar o casarão não apaga as marcas da tragédia, mas evidencia o conflito entre o novo e o antigo, onde o concreto frio esconde os segredos e as dores de outrora. Luana, uma jovem de 30 anos, é a guardiã dessa memória dolorosa. Ela carrega em si o peso de um legado sangrento, de uma culpa familiar que se arrasta através das gerações. Vestida com uma jaqueta puída com o símbolo das lutas e dos caminhos difíceis que percorreu e ostentando um colar feito de um fragmento de corrente, ela parece carregar, a cada passo, a herança de um passado que nunca foi realmente enterrado. Luana não procura apenas respostas, mas também o peso do sangue de sua família. O colar que usa não é um adorno. É uma corrente quebrada, herdada de uma bisavó que sobreviveu naquela casa, mas não a culpa. Enquanto passa os dedos pela corrente, um breve flash surge em sua mente. A mão enrugada de sua bisavó, aprisionada naquele mesmo metal, se funde à sua própria mão. É como se o tempo, implacável, tentasse gravar sua história na pele de Luana, espalhando pequenas manchas de ferrugem que, a cada toque, lembram que o passado está sempre presente. Determinada a desvendar os segredos que permeiam o casarão, Luana mergulha na investigação. Ela se dirige a arquivos antigos, onde documentos empoeirados e recortes de jornais amarelados contam histórias esquecidas. Em meio a papéis e fotografias, ela encontra registros que denunciam uma transformação impiedosa, a gentrificação que tenta apagar o sangue derramado e as cicatrizes de um tempo brutal. Entre papéis e imagens esquecidas, Luana descobre pistas que denunciam uma transformação impiedosa, um esforço para encobrir o sangue derramado e as cicatrizes de um passado brutal. No entanto, enquanto folheia um desses documentos, algo inesperado acontece. Ao virar uma página,
O som de correntes sendo arrastadas corta momentaneamente o silêncio, como se o próprio registro antigo se rebelasse. Por um breve segundo, a figura de Luana parece surgir na fotografia, como se ela já fizesse parte daquela narrativa. Essa aparição súbita aumenta a sensação de desorientação, fazendo com que a jovem se pergunte se, ao investigar o passado, ela estaria sendo absorvida por ele. Deixando os arquivos para trás, Luana retorna ao casarão, onde os segredos mais obscuros se escondem no porão. Lá, em meio à umidade e ao eco de tempos distantes, o mesmo sapato infantil reaparece. Agora, o objeto assume um significado ainda mais perturbador. Ele não é apenas um vestígio de uma tragédia antiga, mas um elo que une o presente ao sofrimento de um passado que se recusa a ser apagado. As paredes do porão, marcadas por correntes enferrujadas e arranhões que parecem ter sido feitos por mãos desesperadas, contam silenciosamente histórias de dor. De volta ao casarão, os segredos do porão emergem entre a umidade e as marcas do tempo. Ali, um sapato infantil esquecido ecoa o silêncio de vidas interrompidas, um aviso que persiste. Nunca volte àquelas ruas depois do anoitecer. Nesse ambiente carregado de memórias, o tempo se torna um círculo vicioso. Sem a necessidade de palavras, as imagens que invadem a mente de Luana revelam a brutalidade de um passado que ainda pulsa. Num breve e silencioso flash, ela vê sua bisavó sendo arrastada por mãos impiedosas rumo a uma senzala. Essa visão, que surge tão rapidamente quanto um suspiro, funde-se com a imagem de sua própria mão, segurando a corrente. É como se a dor e o desespero daquela mulher ecoassem através das gerações, marcando a pele de Luana com cicatrizes invisíveis mas eternas. Sem precisar de palavras, as imagens revelam a brutalidade de um passado que ainda pulsa. O grito silente da bisavó de Luana ecoa na corrente que agora toca sua pele, um lembrete de que o tempo não apaga as cicatrizes. Entre os que habitam o casarão, há também um homem chamado Zé, um operário baiano de sorriso fácil e palavras que tentam encobrir um tormento interior. Zé, migrante de raízes profundas, costumava brincar e zombar das lendas que permeavam o local. Minha avó dizia que essa casa era mal assombrada, coisa de velho besta. Ele comentava, rindo nervosamente enquanto trabalhava. Contudo, aquele riso, que escondia uma dor pessoal, era um ato de negação. Ele rejeitava enfrentar as raízes de sua própria história, as marcas de uma herança de escravidão, que ele preferia enterrar. Zé, outrora zombador do passado, agora se vê marcado por ele. Ao tocar as correntes que guardam os segredos do casarão, sua mão treme. Isto é um prenúncio de que o desprezo pela memória tem seu preço. E o destino, implacável, não tardou a punir seu desdém. Em uma manhã fria, Zé foi encontrado, não enforcado como se esperasse uma saída trágica, mas petrificado. Seu rosto, congelado numa expressão de terror indescritível, estava coberto por uma camada de tinta branca, símbolo da tentativa da modernidade de encobrir a verdade, de apagar a dor sob um manto artificial de renovação. Enquanto Luana prossegue sua investigação, as fotografias que ela coleta revelam algo ainda mais perturbador. Em vez de simples sombras, as imagens mostram rostos apagados pela passagem do tempo, com os traços dissolvidos, exceto por um detalhe inquietante: olhos que parecem fixos, vigilantes, acompanhando cada movimento da reforma. Esses olhos, tão vazios quanto penetrantes, pertencem ao Egum,
um ancestral iorubá, cuja presença se manifesta de forma fragmentada, em superfícies quebradas, como espelhos rachados e vidros antigos. Em momentos de silêncio, um grito abafado, quase imperceptível, irrompe das distorções sonoras, como se a memória coletiva se recusasse a se calar. Nas fotos, Luana vê o que a cidade insiste em esquecer: olhos sem rosto, vigiando cada passo da reforma. A memória não precisa de corpo para assombrar o semblante do Egum, que surge apenas em superfícies quebradas. Como se a justiça ancestral se recusasse a ser contida, ecoa em cada distorção sonora. Ao caminhar pelas ruas do Pelourinho, Luana é confrontada com um contraste brutal entre o presente reluzente e o passado manchado de dor. Turistas riem e tiram selfies, alheios ao que se esconde nas paredes dos casarões. Contudo, em cada grafite que proclama "não se esqueça", em cada mancha de sangue e ferrugem que persiste mesmo após a reforma, a verdade se manifesta de forma silenciosa, mas contundente. A água suja que escorre pelas novas paredes é como uma lembrança incessante de que, por mais que se tente modernizar, a história não pode ser apagada sem deixar marcas. A modernidade tenta reescrever a história, mas os segredos não se apagam tão facilmente. Cada traço de ferrugem, cada gota de água suja é um lembrete de que o passado sempre encontra um jeito de ressurgir. À medida que a investigação avança, Luana começa a sentir um custo pessoal cada vez mais agudo. Não são apenas as evidências documentais ou as fotografias que perturbam sua mente. É o próprio corpo que começa a reagir. Pequenas fissuras de ferrugem surgem inexplicavelmente em suas mãos, como se o toque da verdade estivesse se materializando nela. Durante as noites, ela ouve vozes em iorubá sussurrando cânticos invertidos, rezas que parecem invocar o Egum, e em seu espelho, reflexos distorcidos mostram não apenas seu rosto, mas traços de um passado que se recusa a desaparecer. Terror psicológico se mistura com a realidade física, e Luana sente que, a cada nova descoberta, as cicatrizes da história se aprofundam em sua própria alma. Luana prometeu desenterrar a verdade, mas quanto mais ela expõe o passado, mais a casa reconhece, e mais suas próprias cicatrizes sangram. Essa constatação não é apenas um aviso, mas um fardo que ela precisará carregar, enquanto se aventura cada vez mais fundo na teia de segredos e maldições que envolvem o casarão. E num clímax que parece não ter fim, a justiça ancestral se revela por completo, ao expor as evidências e as imagens com rostos apagados, olhos fixos, correntes enferrujadas e a tinta branca que cobre a memória de Zé e Luana, compreende que a maldição não é obra do acaso. Não são apenas os gritos do passado que ecoam, mas o peso dos ancestrais que se recusam a ser ignorados. O Egum, manifestado em cada rachadura, em cada superfície quebrada, torna-se o símbolo de uma justiça que transcende a lógica e a modernidade. Aqueles que desdenham a dor e zombam da memória dos que sofreram, inevitavelmente, pagarão o preço com terror e desespero. A maldição não é obra do acaso. Aqueles que desdenham o passado e zombam da dor alheia, atraem sobre si a fúria dos ancestrais. O Egum, refletido nas superfícies partidas, é o lembrete de que a memória exige respeito e quem a ignora paga com terror. No derradeiro ato, o confronto entre passado e presente se concretiza de forma inquietante, em meio à movimentação diurna do Pelourinho. Enquanto turistas circulam e tiram selfies sem perceber
os horrores que se escondem por trás das fachadas renovadas. Luana caminha sozinha pelo pátio do casarão. Seu olhar, agora marcado por um medo profundo e uma determinação que beira a loucura, revela que ela se tornou parte do ciclo que tenta ser quebrado. As marcas de ferrugem que se espalham por suas mãos não são apenas vestígios físicos, mas símbolos de uma transformação interna, a incorporação do passado, a maldição que corrói lentamente sua essência. Ao expor a verdade, Luana percebe que sua investigação tem um custo coletivo. Conforme a memória ressurge, turistas começam a desaparecer, e os gritos do passado se eternizam nos registros, esquecidos. O casarão pode estar reformado, mas o reflexo nas janelas revela: o passado sempre encontra um jeito de ressurgir. E assim, sob o crepúsculo que transforma as sombras do casarão em presenças silenciosas, Luana segue seu destino. Cada passo que dá é um lembrete de que a busca pela verdade nunca é isenta de sacrifícios, enquanto o casarão, com sua fachada limpa e moderna, reflete de forma perturbadora a imagem do porão destruído e dos horrores que lá se escondem. Ela sente que o peso do passado é uma prisão da qual não há escapatória. As vozes dos ancestrais, os sussurros invertidos e o cheiro persistente de terra molhada se misturam em sua mente, deixando-a com uma única pergunta que ecoa no silêncio. Será que algum dia esses gritos serão ouvidos naquela noite, enquanto a chuva finalmente cessa e a escuridão se aprofunda? Luana se encontra diante de um espelho antigo em sua casa. Nele, não vê apenas seu próprio reflexo, mas os traços de sua bisavó, os olhos vazios do Egum e as marcas de ferrugem que lentamente se alastram por sua pele. O medo de se tornar como aquela mulher que enlouqueceu, consumida pela culpa e pelo desespero, a atormenta. Ela sabe que a verdade que desenterrou, por mais necessária que seja, tem um preço: o de carregar para sempre as cicatrizes de um passado que se recusa a morrer. Cada descoberta, cada fragmento de memória é um lembrete de que o passado não pode ser enterrado sem deixar marcas. E por mais que se tente modernizar, os segredos desta casa continuam a sussurrar, exigindo que a verdade seja ouvida. Na quietude de sua solitude, enquanto a cidade dorme alheia, a dor que insiste em emergir das profundezas, Luana se compromete que nunca vai desistir, em um murmúrio quase imperceptível, a continuar sua busca. Ela sabe que o casarão, com todas as suas contradições, é mais do que uma construção física. É o palco de uma justiça ancestral, onde o esquecimento é impossível e a memória é eterna. Cada traço de ferrugem antiga, cada rachadura exposta e cada olhar sem rosto é um lembrete de que a verdade, por mais dolorosa que seja, deve ser preservada e respeitada. E num último e perturbador suspiro, o casarão reformado, com suas janelas que refletem um porão destruído e repleto de segredos, torna-se o espelho da alma de Luana, um símbolo eterno de que o passado nunca morre, apenas se transforma, se infiltra em qualquer lugar e, acima de tudo, cuidado. Exige que aqueles que o ignoram paguem o preço da indiferença. Essa pergunta permanece, ecoando nos recantos da cidade, nas paredes dos casarões e principalmente no coração de Luana, que, agora, entende que sua missão é mais do que revelar a verdade. É manter viva a memória dos que foram esquecidos, para que o horror de um passado sangrento não se repita no presente. E assim termina este relato, deixando no ar a certeza de que, enquanto houver segredos enterrados e cicatrizes que o tempo não pode apagar,
O grito do passado continuará a se manifestar com dentes afiados, prontos para morder aqueles que ousarem negar a verdade.